Fala pessoal, e aí, resolver uma expressão logarítmica desse tipo aí, a gente precisa trabalhar um pouquinho para chegar nela, né? Mas não se preocupa, porque nós vamos aprender na aula de hoje como resolver expressões desse tipo de uma forma muito simples e rápida, tá? Se você tem alguma dúvida nessa parte de logaritmo, vamos fazer uma introdução bem simples para que você realmente compreenda e não tenha mais dúvidas nesse conteúdo. Roda a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então, pessoal, esse que é um tema, né, que é muito interessante e muito importante aqui você aprender ele direitinho. Então, vamos já começar aqui vendo a sua definição, que ele fala o seguinte, ó. Essa definição, né, inclusive, se você, pelo menos eu, não consegui ver nenhum livro que trouxesse uma definição diferente dessa, né? Então, eu vou falar aqui para vocês e depois você vai dizer, como assim, professor? Uma outra definição diferente dessa? E existe outra? Vou só lhe dar aqui meu ponto de vista para que fique claro o que eu estou querendo dizer. Bem, sejam A e B números reais com A maior que zero, diferente de 1, e B positivo. Então, o log de B na base A é igual a x, se somente se A elevado a x é igual a B. Tá bom? Então, por que, professor, você falou isso aí, que existiria uma outra forma de definir? Porque, olha só, quando a gente faz essa definição, a gente simplesmente está definindo um número aqui, né? Fixado esse B, fixado esse A, né? Isso aqui vai dar um número x, que como é que eu calculo isso? Eu associo com uma exponencial, tá bom? Então, de fato, a gente poderia, igual a gente faz lá em função exponencial, se você lembra, a gente fixa um A com essas mesmas condições, e aí por isso que eu também tenho que ter essas mesmas restrições. Por que esse B tem que ser positivo? Porque, observe, eu estou dizendo que o B é A elevado a x, ou seja, o B é um exponencial. E aí a gente já viu lá que a exponencial ela sempre assume valores positivos, tá bom? Então esse é o motivo do B ser positivo, tá certo? Mas de fato o que a gente poderia fazer era igual e já começar aqui definindo a função logaritmo. E o que isso está dizendo para a gente aqui é que a função logaritmo ela é a função inversa à função exponencial, tá certo? Então, por exemplo, quando você se depara com uma expressão de logaritmo, eita, como é que calcula mesmo? Quem é que eu elevo a x? É o A ou é o B? Então, eu falo isso porque quando eu aprendi logaritmo foi dessa maneira que foi me passado e com o passar do tempo a gente, né, depois de não estar exercitando tanto, a gente ficava naquela dúvida. Beleza, eu coloco igual a x e quem é que eu elevo mesmo a x? Como é que eu faço? Então, para que você não tenha mais essa dúvida, eu vou mostrar da maneira que eu gosto de apresentar, que seria o seguinte, ó. Lembra, quando a gente definia uma função exponencial, a gente fixava um a, né, e definia isso aqui dos reais, e aí para ficar bem preciso, isso aqui vai de zero a mais infinito, que é a imagem da função exponencial, onde ela pegava um x aqui e você associava isso aqui a elevado a x. Né? Lembra disso aqui, essa definição? Pronto. A logaritmo a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar g, fixado também esse a, só que ela vai, ó, de zero a mais infinito, nos reais, em que ele vai pegar um x aqui e vai levar GA de x para ser o log de x na base A. Tá certo? Então, a base, ela sempre está fixada. Tá certo? E aí, à medida que eu vou variando aqui, né, o logaritmando, que eu estou chamando, isso aqui vai me dando os valores do logaritmo nessa função. E aí é que está o detalhe, é que essa função ela é a inversa da exponencial. Né? Ou seja, o que é que quer dizer isso, professor? Quer dizer que quando eu fizer a composição de uma com a outra, isso vai dar identidade para a gente. Ou seja, quando eu pegar aqui, ó, f de A composto com g de A de x, isso aqui é x. Tá certo? Mas o que quer dizer isso desse lado esquerdo? Isso quer dizer o seguinte, ó, quer dizer A
do log na base A de x, isso aqui é x. Ah, professor, então já surgiu aquela primeira propriedade, exatamente. Ó. Sempre que eu pegar aqui ó, a potência, ó, A log de A, né, não importa o que esteja aqui, isso aqui vai dar igual a x. Então agora ó, a gente já aprendeu, por exemplo, a calcular coisas desse tipo. 4 log de 4, log de 5 na base 4. Né? Olha só. Como aqui é igual, então isso aqui é igual a 5. Tá certo? Beleza, isso é uma propriedade, mas vamos voltar para cá. Professor, por que você disse que se eu souber que a exponencial é a inversa, eu não vou ter mais dúvida com relação a isso aqui? É porque, olha só, o que está acontecendo aqui é que você aplica a função exponencial dos dois lados da igualdade. E quem te dá isso aqui é a base. Tá certo? Ou seja, olha só. Ah, professor, então quer dizer que, por exemplo, quando eu quiser calcular aqui, um exemplo, log de 4 na base 4. Eu quero calcular esse log. Como é que eu faço? Eu não tenho que estar decorando isso aqui? Não. Lembra, o que associa o logaritmo e a exponencial é a base. Ou seja, eles têm a mesma base. Então, beleza. Aí você coloca, eu não sei quanto é isso, eu vou chamar isso aqui de um x. Então, eu vou pegar, ó, quem é a base? A base é 4. Então, isso aqui vai ficar, ó, 4 elevado a log de 4 na base 4 igual a 4 elevado a x. Tá certo? Por quê, professor? Eu coloquei 4 aqui mesmo. Porque a base ó, da exponencial e do logaritmo são a mesma. É isso que identifica uma ser a inversa da outra. E aí, como uma é a inversa da outra, lembra, ó, isso aqui ele some. Isso aqui desaparece e fica só o argumento. Então, com isso, a gente chega, ó, 4 igual a 4 elevado a x. Aí a gente lembra lá de exponencial. Ó, mesma base, então x é igual a 1. Isso implica que x é igual a 1. Ah, professor, então eu não vou mais ficar com essa dúvida de subir, não. Não, não vai mais ficar com essa dúvida. Por quê? Porque lembra, a base que está aqui é a mesma base da função exponencial. Por isso que fica essa expressão aqui. Tá bom? Então, é só lembrar. Ah, beleza. Pronto. Agora, uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte, que isso aqui não é uma coisa particular. Ou seja, isso aqui sempre vale. Como assim, professor? Quer dizer que sempre que você tiver ó, log de A na base A, isso aqui sempre vai ser igual a 1. Tá bom? Então, vamos memorizar essas coisas de forma mais prática, porque isso vai agilizar o nosso cálculo. Então, guarda aí que log de A na base A, não importa quem seja, claro, importa, porque eu tenho que ter diferente de 1 maior que 0, mas isso aqui sempre vai dar igual a 1, como a gente calculou aqui. Ô professor, e é difícil provar isso aqui? Não, basta a gente observar. Ó, quem é a base? A base é A. Então, quando a gente quer calcular, que a gente não sabe ainda que vale 1, a gente vai colocar o quê? Log de A na base A igual a x, porque eu não sei quem é, não é isso? Bem, mas eu sei, professor, que a base é A. Então, eu vou elevar dos dois lados, eu vou botar a base A. Então, vai ficar A log de A na base A igual a elevado a x. Tá bom? Aí, olha só, é inversa, né? Então, como é inversa, isso aqui é a função identidade, que leva x em x, a em a. Ou seja, eu estou aplicando aqui, ó, o meu argumento é o a. Então, isso aqui vai sobrar a igual a elevado a x. Como eu tenho aqui, ó, a potência é 1, né? Mesma base, a gente já aprendeu lá em exponencial que isso aqui implica que x é igual a 1. Ou seja, a gente provou essa propriedade. Então, sempre que eu tiver log do mesma coisa, isso aqui é 1. Pronto. Já guarda isso aí. Você não vai mais perder tempo provando isso. Pegou, logaritmando igual a base, isso aqui, o logaritmo dá igual a 1. Beleza? Grava aí. Então vamos para o próximo passo. Essa segunda aqui, ela fala o seguinte, ó. Quando eu tenho aqui log de b elevado a n, quando eu tenho uma potência aqui, tá certo? Simplesmente o que acontece é que ela desce para cá. Ela vai vir para frente do logaritmo multiplicando, tá certo? Então,
Se eu tiver uma potência aqui, ela desce, vai para fora do logaritmo, multiplicando. Professor, isso é verdade mesmo? Vamos fazer, é bem simples. Olha só. Bem, quando a gente não sabe, né, o que é que a gente faz? A gente coloca igual a x, né? Aí lembra o que eu falei. Ah, beleza. Eu sei que é a exponencial que é a inversa do logaritmo. Então, se eu pegar aqui na base A, todo mundo, isso aqui vai sumir. Isso mesmo, olha só. Então vai ficar, ó, A log de B elevado a N na base A. Para eu não mudar, eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado. A elevado a X, tá certo? Aí olha só, apareceu as funções que são inversas, ó. A log na base A. Então vai sobrar só quem? B elevado a N, tá bom? Então vai ficar, ó, B elevado a N igual a elevado a X, tá certo? Aí olha só. Bem, a gente também tem a informação que o B é positivo e que o A é positivo. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar a raiz enésima dos dois lados. Como assim, professor? Em outras palavras, eu vou elevar 1 sobre n dos dois lados, tá certo? Então, quando eu fizer isso, ó, Bn, 1 sobre n, para não alterar, eu faço a mesma coisa do outro lado. 1 sobre n, tá certo? Pronto. Aí é potência sobre potência. Então, vai ficar n vezes 1, n. n dividido por n dá 1. Então, desse lado de cá, eu vou ficar apenas com b, tá? Já do outro lado, eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar com A elevado a x sobre n. Aí agora tem uma coisa que eu não falei para vocês. Eu fiz para a gente chegar na definição de logaritmo. Mas lembra que eu falei que o logaritmo e o exponencial são funções inversas? Então, se eu saio do logaritmo para exponencial, eu também posso fazer o caminho inverso. Ou seja, eu posso, ó, eu olho quem é a base aqui, ó, a base não é A. Então, eu vou aplicar o logaritmo na base A em ambos os lados, e aí vai me dar a identidade da mesma forma. Ou seja, quando eu aplicar ali, ó, o logaritmo de B na base A, certo? Ó, essa função que eu estou aplicando, ó, log na base A, isso aqui é igual a log de A x sobre n na base A. Tá bom? Isso aqui, pessoal, nada mais é do que eu estar aplicando, ó, a função logaritmo na função exponencial. Vai sobrar só o quê? Ó, o argumento, porque quando eu tenho isso, ó, olha só, para ficar bem claro para você, log de A na base A, aqui é um argumento x. Isso aqui é a mesma coisa que a função identidade, ou seja, isso aqui é igual a x, tá certo? Da mesma maneira que eu tenho A elevado ao log. Aí se eu botasse um x, só para ficar mais claro o argumento, na base A, isso também é a identidade, ou seja, isso aqui é x. É justamente o que significa uma função ser a inversa da outra, tá bom? Então, grava isso, memoriza isso, porque você vai se livrar de muitos problemas, lembrando que a exponencial é a inversa do logaritmo e o logaritmo é a inversa da exponencial. É isso que a gente está usando aqui, tá bom? Então, isso está dizendo para a gente que isso aqui nada mais é do que x sobre n, tá bom? Olha, eu tenho log de b na base A igual a x sobre n. Eu posso passar esse n multiplicando, ou se você preferir com outra linguagem, multiplica dos dois lados por n, tá? Então aqui eu vou ficar com n log de b na base A igual a x. Olha, bem, quem foi que eu chamei que era x? Eu chamei log de b elevado a n na base A. Então é porque isso aqui também é igual ao log de b elevado a n na base A. E aí a gente provou a nossa propriedade. Beleza? Pronto. Então, com isso, ó, a gente consegue agora calcular o seguinte tipo de exemplo. Olha só, eu vou fazer aqui, ó, log de 4 na base 2. Você diz, não, professor, não aprendi isso aí ainda não. Aprendeu, por quê? Ó, porque 4 a gente consegue fatorar, né? Ó, 2 dá 2, 2 dá 1. Então, 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar, ó, log de 2 ao quadrado na base 2.
Ah, professor, ó, tá o expoentezinho aqui, exatamente, ó. Aí eu uso a propriedade, jogo esse camarada lá para fora. Então isso aqui agora vira o seguinte, ó, 2 log de 2 na base 2. Isso. E a gente já viu, ó, quando for igual aqui, ó, 2 e 2, base igual logaritmando, isso aqui dá igual a 1, né? Isso aqui dá igual a 1. Logo, isso aqui vai ficar 2 vezes 1, que é igual a 2. E aí, tá ficando fácil agora o negócio, não tá? Então, se você tá achando que tá simplificando para você, tá gostando, deixa aí seu like, compartilha aí com os colegas da turma, com seus amigos, para todo mundo aprender logaritmo, beleza? Bem, então, pessoal, aconteceu um pequeno acidente aqui, o pincel acabou sujando a camisa que eu tava tentando aqui, né, ver se vai sair essa mancha aqui. Então, troquei aqui rapidamente para ver se minha esposa consegue ali tirar essa mancha, mas vamos continuar aqui nossa aula. Então, olha só, essa terceira propriedade aqui, ela é bem interessante, porque na maioria dos livros didáticos, ou pelo menos em nenhum que eu tenho aqui, eu vi essa propriedade, que quando a potência, né, tá aqui na base, ela também sai, só que ela sai em forma de quociente, tá certo? Quando ela está em cima, a gente viu, ela vai multiplicando. Quando ela está aqui na base, ela vai dividindo, tá certo? Fica 1 sobre n. É mesmo, professor. Olha que não tem isso no livro, professor. Você está dizendo coisa verdadeira para nós mesmo. É, ó, vamos ver como é simples. Olha só. Bem, a gente primeiro, né, a gente não sabe quanto é que vale isso aqui de fato, então a gente chama isso aqui de x. Beleza? Pronto. Agora a gente lembra, professor, então a base agora é a elevado a n. Então, se a base é a elevado a n, a inversa lá da exponencial é a elevado a n, exatamente. A base tem que ser a mesma. Então vai ficar, ó, a elevado a n elevado a log de b a elevado a n igual a elevado a n elevado a x. Tá bom? Pronto, ó, como foi a mesma base, aí de fato isso aqui são funções inversas. Aí vai sobrar só o b desse lado de cá. b igual, e aqui apareceu justamente, ó, a elevado a n elevado a x. Potência sobre potência. Aí olha só, como é potência sobre potência, eu posso simplesmente aqui usar a comutatividade da multiplicação. Então isso aqui eu escrevo da seguinte maneira, ó, a elevado a x elevado a n. Tá bom? Beleza. E agora, professor, olha só, de novo, né? Eu vou agora pegar a raiz enésima de ambos os lados. Então isso aqui vai ficar assim, ó, b elevado a 1 sobre n. Para eu não alterar, né, eu tenho que fazer lá do outro lado também. Elevado a 1 sobre n. Só que 1 sobre n vezes n, isso aqui vai dar igual a 1. Então, desse lado de cá, eu vou ficar simplesmente com a elevado a x. Ah, beleza, professor. E agora? Agora a gente volta lá para o logaritmo. Como, professor? Aplica o logaritmo, ó, na base a. Então, agora vai ficar, ó, log de b elevado a 1 sobre n na base a igual ao log de a elevado a x na base a. Aí lembra o que eu falei, né? Ó, elas são inversas porque eu estou com a mesma base. Ó. A base do logaritmo é a base da exponencial, tá bom? Então isso aqui dá igual a x. Ou já usava até aquela regra que a gente já provou, né? Ó, log de a na base a não importa, mas aí o x sai fora, né? Porque está em cima. E log de a na base a seria 1, da mesma maneira, tá bom? Então, olha só, então a gente chegou que esse cara aqui é igual ao x, que é esse camarada aqui. Ou seja, então a gente chegou que isso aqui é igual a log de b a elevado a n. Ah, professor, mas você não provou ainda não. Tá quase, né? Ó. Agora eu já sei, ó, a regrinha 2 que a gente viu, ó, a potência em cima, ela desce lá multiplicando. Então, esse lado de cá fica, ó, 1 sobre n vezes log de b na base a, e isso aqui é igual ao log de b na base a elevado a n. Tá bom? Que era o que a gente queria mostrar. Então, beleza. Ah, professor, então vale também. Vale também, tá certo? Só toma esse cuidadozinho aqui, ó, que ele vai ficar dividindo.
E aí, com isso, a gente consegue agora, ó, resolver um exercício da seguinte maneira. Olha só, a gente consegue fazer, ó, log de 2 na base 4. De uma forma bem rápida e simples. Por quê, professor? Porque, lembra, a gente já viu que 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, isso aqui é log de 2, 2 ao quadrado. Ah, a potência está embaixo, eu já sei, ela sai dividindo, exatamente. Então, vai ficar 1 sobre 2 vezes log de 2 na base 2. Ah, ó, igual, ó, é igual a 1. Então, isso aqui dá igual a 1 meio, de uma forma bem simples, de uma forma bem rápida. Tá bom? Então, ó, grava essa propriedadezinha aqui também. Quando a potência estiver aqui na base, ela também sai, só que, ó, dividindo. Beleza? Pronto. Então, com isso aqui, agora a gente consegue resolver aquela expressão lá do início. Vamos fazer? Então, só para a gente resolver a nossa expressão, ó, uma outra coisa importante que vai lhe ajudar, vai lhe agilizar é o seguinte. Log de 1 em qualquer base, claro, diferente de 1 em positivo, isso aqui sempre é igual a 0. Tá bom, pessoal? Então, já na nossa expressão aqui, a gente tem ó, log de 1 na base 7, não importa quem seja a base, tá? Então, isso aqui sempre vai ser igual a 0. Então, beleza, olha, isso aí já facilitou, já agilizou bastante. Esse outro aqui, olha só, esse outro aqui é 16 e 4. Bem, eu posso tentar deixar na mesma base, né? Mas olha só, 16 é 4 ao quadrado, né? Então, olha só. Então eu vou escrever isso aqui da seguinte maneira, ó. Vai ficar, ó, log de 4 ao quadrado na base 4, aqui já é 0, menos log de 10. Ô, professor, agora que eu estou vendo, log de 10 na base o quê, professor? Aí é um detalhe, né? Quando não aparece aqui quem é a base, é porque a base também é 10, tá certo? Então, sempre que você se deparar aí com algum logaritmo em que não está aparecendo a base, e aí que fique claro o seguinte, quando for escrito log, porque você também vai ver essa notação aqui, ln. ln de x, por exemplo. Aí não vai aparecer a base também. Quando não aparecer, nesse caso do ln, é porque a base é o número neperiano, que é o e, tá certo? Então, só para ficar claro que tem essa mudança de notação de log, que aí sempre a base é o 10, e quando você já coloca ln, tá implícito que a base aqui é o e, tá bom? Beleza, professor. Então, esse aí eu também já sei resolver rapidamente, esse pedaço. E isso, ó, por quê? Porque eu estou com log 10 na base 10, como é igual, a gente já viu que isso aqui é igual a 1, exatamente, tá bom? E essa parte aqui, ó, como tem uma potência, eu jogo ela para lá. Então, isso aqui vai ficar 2 log de 4 na base 4 menos 1. Isso aqui a gente já viu que vale 1, vai ficar 2 menos 1, que é igual a 1, tá certo? E aí pode ter gente que vai perguntar assim, professor, eu poderia ter botado na base 2? Poderia também, né? Na base 2, aí a diferença aqui é ficar assim, né? Ó, por exemplo, log de 16 na base 4, se eu quisesse usar a base 2, né? Então, bem, professor, eu sei que 16 é 2 à quarta, né? Basta a gente fatorar. Então, isso aqui ficaria log de 2 à quarta, e 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Pronto, a gente já viu uma propriedade que a gente pode tirar essa potência daqui e essa potência daqui. Então, isso aqui ficaria, ó, 4, né? Ó, porque esse aqui desce multiplicando e esse aqui desce dividindo. Então, ficaria 4 sobre 2 vezes log de 2 na base 2. Isso aqui é 1, 4 dividido por 2 é 2. Né? Daria o mesmo resultado, tá bom? Então, fica atento a isso, fica esperto. Aqui são dicas rápidas, né, para você já ter um V0 aí, já começar a estudar essa parte de logaritmo. Mas fica ligadinho aí no canal, que eu vou trazer muito mais conteúdo, né? Existem outras propriedades de logaritmos que eu não tratei aqui, mas que a gente vai ver mais adiante. E também vou trazer aqui resoluções de equações logarítmicas, né? Inclusive, você também pode aí estar mandando no meu Instagram, @prof.medeiros, tá? Manda lá uma foto aí da questão que você gostaria que a gente resolvesse no canal, que aí a gente tem o maior prazer em ajudar.
tá bom? Então, forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.